se lembre também, talvez a natação tenha sido o momento que a gente teve primeiro contato, assim, enquanto crianças, com pessoas com deficiências ou portadoras de alguma deficiência, que sempre tinham nas escolinhas e participando e fazendo. E queria saber de ti como sempre foi feito esse trabalho, ou como teve início esse trabalho das pessoas com deficiência, e como que eles vai até hoje, se tem pessoas assim que ainda treinam, como que funciona isso para ti e hoje na escolinha? Certo, olha, tudo começou já quando eu cheguei aqui em Joaçaba, voltando em 1989, eu tive primeiro contato com uma pessoa especial, que era o nadador Paulo Luiz Belegante, o conhecido Paulinho Belegante. Então ele já fazia parte da escolinha de natação lá na escola Golfinho. A professora dele, que começou todo esse trabalho, foi a professora Esther Meyer, que fez um baita de um trabalho, um grande trabalho com essa de iniciação com o Paulinho Belegante. Então, a partir de 1991, quando a gente passou para a piscina da Bebê, o Paulinho começou a treinar comigo. Então, foi a primeira pessoa aqui em Joaçaba com deficiência, ele tem síndrome de Down, quem não conhece, o Paulinho é muito conhecido aqui na cidade de Joaçaba. E então ele começou a treinar comigo e hoje fez 41 anos e continua nadando comigo até hoje. Vale a pena salientar que o Paulinho Belegante, ele participa de competições para pessoas especiais, que a gente chama de Para-JASC, que seriam jogos abertos, mas só para pessoas com necessidades especiais, deficientes auditivos, deficientes mentais, deficientes físicos e deficientes visuais. Sim. O Paulinho, vale a pena também salientar que o Paulinho, sem sombra de dúvida, é um dos atletas que mais conquistou medalhas para a cidade de Joaçaba. Eu não estou falando só a nível de Para-JASC, eu estou falando a nível estadual, medalhas de estadual, não estou falando nem regionais, eu estou falando de nível de JASC ou Para-JASC. O Paulinho, até o ano passado, tinha conquistado 45 medalhas em jogos especiais, que seriam esses Para-JASC. Eu estou tentando lembrar quem de atletas ditos normais tenham mais medalhas que o Paulinho, assim, sabe? Então o Paulinho é um exemplo, nada até hoje, compete, vai para os treinamentos focado, tudo mais, e chega nos Para-JASCs, todo ano praticamente ele traz medalhas. Mas até hoje ele compete ainda? Até hoje, com 41 anos, e nos Para-JASC nós não temos divisão de idade. Só pela condição? Só pela deficiência. Certo. Então, nós, na deficiência física, temos várias categorias, S1, S2, S3, depende do grau de dificuldade de deficiência do atleta. Nos deficientes mentais, nós temos o DI e os portadores de síndrome de Down, que são duas categorias distintas. Certo. Sabe? Então, até hoje, o Paulinho compete e participa das competições, competindo com portadores de síndrome de Down, que têm 18 anos, bem mais novos, bem mais fortes, bem mais... Assim como quando você tem 18 anos, por mais que você tenha problema mental, o seu nível de força é completamente diferente de uma pessoa de 40 anos. Sim, exato. Sabe? Pode ser deficiente físico, mental ou nós, assim, sabe? Então o nível de força é totalmente diferente. Mas o Paulinho, pela técnica dele, ele consegue superar essa falta de força. Sim, que bacana. E ainda voltando nos deficientes, a natação é um dos esportes que mais... É um dos esportes mais indicados para portadores de deficiências, tanto física, quanto mental, quanto intelectual, porque lá no meio líquido, na piscina,
o aluno que for bem treinado consegue vários tipos de movimentos. Vão pegar um deficiente físico que não tem uma perna ou que não tenha dificuldade num braço, lá dentro da água ele consegue superar essa deficiência utilizando outros mecanismos, outros movimentos do próprio corpo, sabe? Ah, sim. Poxa, isso é altamente gratificante para uma pessoa que tem deficiência e vive numa cadeira de rodas e não consegue sair dessa cadeira de rodas para ir na esquina. Sim. Quando ela cai na piscina e ela consegue movimentar um braço, pelo menos, ou o tronco, ou qualquer outra parte, e ela consegue atravessar a piscina, isso é altamente gratificante para esse tipo de pessoas. Imagino. Não, e deve ser um trabalho até para você conseguir acompanhar essa evolução de cada aluno, de cada atleta que tem essas condições. Deve ser muito legal também ver. São conquistas que eles têm, assim, que a piscina, de certa forma, como você falou, possibilita ou aumenta as possibilidades deles. Então, deve ser muito legal presenciar isso e conviver dessa forma. E ainda mais, como você citou no caso do Paulinho, ver isso transformado em resultados de uma forma tão significativa e expressiva para o município, como você falou. Provavelmente deve ser a pessoa que mais conquistou medalhas, né? A nível assim, estadual, comparando JASC para JASC, se ele não for o maior ganhador de medalhas, com 45 medalhas individuais, não vou, porque ele não participa de revezamento, mas individuais, se ele não for o maior, ele está beirando isso aí. E eu quero deixar uma coisa bem clara, desde quando eu conheci o Paulinho, em 1989, até hoje, eu só tenho que agradecer esse garoto, hoje um adulto, que eu aprendo com ele a cada dia. Tá? Quem convive com o Paulinho sabe como ele é um garoto querido, um garoto adulto querido, se dá bem com todo mundo. Eu aprendo com ele todo dia. Sim. Foi um desafio para mim treiná-lo, sabendo da deficiência mental dele, do probleminha mental dele que ele tem, mas todos os atletas, todos os alunos que têm esse convívio lá na piscina da BB com o Paulinho, tratam ele como uma pessoa totalmente normal, igual a mim, igual a você, totalmente normal. Ai, que bacana. E é justamente isso que eu queria comentar, até o Jair falando isso, chega a ficar arrepiado, né, porque é justamente isso, a gente aprende com o Paulinho todos os dias. Eu nado um horário depois que o Paulinho, às vezes eu chego, ele ainda está nadando, treinamos juntos, então, e encontrar ele no vestiário ele está sempre alegre, nos momentos que antecedem para a JASC, ele fica todo pilhado assim e com aquela expectativa, né, de como que ele vai sair na piscina, muito dedicado nos treinos, né? E realmente, a gente aprende com ele todos os dias, um garoto muito humilde, né, e sempre faceiro, assim, e depois, como você falou, esse compartilhar das conquistas dele é muito legal. Ele chega, ele volta das competições, ele traz medalha, ele mostra, fica muito empolgado. Alegre, empolgado. E